Olá, meu nome é Jaqueline e esse é mais um vídeo para o canal Vida Adulta Sem Filtros. O tema de hoje é sobre maturidade emocional, onde eu vou relatar um fato que aconteceu comigo nesse final de semana, que eu percebi o quanto eu estou mais madura emocionalmente. Foi uma situação aparentemente insignificante, mas me serviu para avaliar o meu nível de maturidade emocional, o quanto eu evoluí. Sabe aquele dia em que tudo parece correr muito bem, você está em família e tá tudo certo, mas de repente algo te coloca à prova? Então, foi exatamente isso que aconteceu. Uma experiência simples, mas profundamente simbólica, que foi o dia que eu tranquei a chave do carro dentro dele. Alguém aqui já fez isso? Eu sou a única. Mas o que poderia ser só mais uma história corriqueira, me trouxe algumas reflexões que eu quero compartilhar aqui com vocês. No domingo, eu estava com meu marido num evento de aviação, com meu marido e com meu filho. E aí, no período da tarde, no meio da tarde, eu fui com meu filho até o carro para a gente buscar alguma coisa. E eu sei que o carro trava, às vezes, as portas. E então eu abri a porta de trás do carro e fui pegar uma garrafinha de água, uma garrafinha de água grande para colocar numa garrafa de água menor. E coloquei a chave em cima do banco. E eu sempre coloco a chave em cima do carro, mas aquele dia eu coloquei em cima do banco. E na hora que peguei tudo, falei pro meu filho, você já pegou seu brinquedo, bati a porta. A chave estava dentro do carro e o carro travou imediatamente. Ai, ai, tive que respirar fundo. Tentava abrir e o carro estava travado. Não tinha o que eu fazer ali naquele momento porque o carro travou. Então, por alguns segundos, eu senti aquela frustração, um misto de irritação com impotência e chateação também. Mas isso foi um sentimento passageiro. Eu respirei, pensei o que eu posso fazer agora e me deu um clique. Eu pensei, tá bom, é um contratempo, é frustrante, mas é só um contratempo. Então eu retornei até o meu marido, ele estava sentado, eu contei para ele e ele continuou sentado na mesma posição, como se nada tivesse acontecido. Aliás, o meu marido, ele é o tipo de pessoa que eu admiro muito. Ele é o nível de maturidade emocional que eu gostaria de chegar. Ele é muito tranquilo, ele tem soluções rápidas para os problemas e ele literalmente não deixa, ele sente a emoção, mas ele não deixa aquela emoção tomar conta dele. Então ele vive ali no equilíbrio, né? No controle das emoções dele. Mas retornando à situação. Se fosse há uns 10 anos atrás, eu provavelmente teria me deixado engolir pela emoção. Eu iria me culpar excessivamente, eu gastaria energia reclamando o tempo todo, eu me sentiria a vítima da situação. Essas coisas só acontecem comigo, eu sou um desastre, eu não tenho sorte, eu vim para passear e isso aconteceu, e enfim. Talvez eu descontasse em alguém, no meu marido, no meu filho, que ali estava comigo, e no fim eu perderia o dia inteiro remoendo algo que objetivamente tinha uma solução. Eu ia ficar remoendo aquilo o tempo todo. Mas agora, com mais maturidade emocional, eu consegui fazer algo fundamental, que foi interromper o ciclo reativo. E o que seria isso, né? Do ponto de vista psicológico.
O ser humano, por padrão, opera em um modo chamado ciclo da reatividade emocional. Funciona assim: um evento inesperado acontece. Então você reage automaticamente sem pensar. Surge uma avalanche emocional, como raiva, culpa, frustração. E você toma decisões baseadas nessas emoções. E muitas vezes é por isso que a gente acaba piorando a situação. Esse ciclo é alimentado pelo nosso cérebro primitivo, especialmente pela amígdala cerebral, que identifica qualquer contratempo como uma ameaça. É o famoso modo de sobrevivência: lutar, fugir ou congelar. É por isso que, se um leão aparecer na sua frente, o seu cérebro vai entender como uma ameaça, e de fato é, e você vai fugir. Se uma cobra aparecer na sua frente, de repente você vai congelar. Eu tô dando exemplos assim visuais que você consiga visualizar, mas acontece no nosso dia a dia, né? A gente lutar, fugir ou congelar. A pergunta aqui é: será que trancar a chave no carro era de fato uma ameaça para minha vida? Claro que não. Mas o cérebro reage como se fosse, a menos que eu tenha desenvolvido uma habilidade essencial: maturidade emocional. E a maturidade emocional não é algo que você ganha com a idade necessariamente. Ela é uma construção intencional. Ela nasce quando você começa a observar seus próprios pensamentos e emoções, ao invés de simplesmente se fundir a eles. No momento em que eu vi a chave trancada, eu poderia ter pensado: eu sou um desastre, nada dá certo para mim, que é normalmente o que eu faria uns anos atrás. Eu iria me culpar muito, mas eu escolhi um novo caminho: reconhecer a situação, aceitar o fato, sem negar ou resistir, e buscar soluções práticas, sem ficar dramatizando, pois o fato já tinha acontecido e precisava de uma solução. Essa capacidade de desapegar da reação imediata é um dos pilares do crescimento pessoal. É quando você passa a entender que problemas são inevitáveis, sofrimento é opcional e o verdadeiro poder está na forma como você escolhe, presta atenção, escolhe responder aos desafios. E eu diria aqui que isso é um treinamento diário, é treinar todos os dias. Agora vamos um pouco além. Eu gostaria de dar algumas dicas aí para te ajudar a desenvolver a maturidade emocional, baseado nesse fato, né, que aconteceu comigo. Vou usar ele como exemplo. Comece a observar mais seus pensamentos, como se você estivesse assistindo um filme, quando aconteceu um fato, né, um desafio aí na sua vida. Pergunte a si mesma: o que eu estou sentindo agora? Qual é a emoção? Esse sentimento é útil ou é apenas um reflexo automático? Existe algo que eu possa fazer nessa situação? Segunda dica: redução de catástrofe. O nosso cérebro tende a ampliar problemas. Ele dá um crédito àquele problema maior do que o problema de fato é. Então, assim, naquela situação que aconteceu comigo, trancar a chave no carro não significa que meu dia acabou ou que eu sou um fracasso. É apenas um desafio logístico, digamos assim. Terceira dica: treino de aceitação. Inspire profundamente. Eu precisei respirar, eu usei essa técnica de respirar para me acalmar e repita mentalmente: aceito o que eu não posso mudar. Escolho focar no que está ao meu alcance. Essa prática simples, fundamentada na terapia de aceitação e compromisso, ajuda a interromper a espiral do sofrimento. Quarta dica: olhe para o problema como uma oportunidade. Eu sei que no momento
da situação é difícil, mas se você se deixar se envolver muito pela emoção, por exemplo, se eu tivesse me deixado me envolver muito pela irritação, pela frustração, pela chateação, eu tinha acabado com o meu domingo em família. Então, assim, respira, olha para o problema e tente praticar a paciência, exercitar sua resiliência. Aliás, eu descobri que eu sou mais resiliente do que eu achava que era. De se tornar uma pessoa mais preparada para os outros desafios que virão, porque a vida é feita de desafios. Quinta solução. O problema tem solução? Que nem no meu caso. Era ligar para o chaveiro, que me custou algum dinheiro que não estava, no meu orçamento ali no momento. Mas, muitas vezes, o maior sofrimento não está no evento em si, mas no peso mental que a gente coloca sobre a situação. Ou seja, perder um pouco de dinheiro não seria o mesmo que eu perder a minha paz. Eu poderia ter passado o evento mal-humorada, irritada, achado que meu domingo acabou, mas eu levei em consideração que eu só iria perder um pouco de dinheiro que não estava no orçamento e decidi não perder a minha paz. Outros exemplos que eu poderia dar de situações mais visual para que você consiga imaginar se você estiver andando na rua e tiver uma pedra no seu caminho, você pode chutar a pedra e se machucar e xingar a vida, ou você pode simplesmente contornar a pedra e seguir o seu trajeto. Ou quando você está andando na rua e vem uma chuva repentina, uma tempestade. Não adianta você gritar com a chuva, porque ela não vai parar só por isso, só por você gritar. Então, você pode buscar abrigo num lugar seguro, respirar fundo e esperar a chuva passar. A maturidade emocional é como você construir um abrigo interno. Quando a tempestade vier, e ela virá com certeza, você terá o equilíbrio para não ser arrastado por ela. A grande pergunta que eu deixo para você aqui hoje é: você está vivendo no piloto automático das reações impulsivas ou você já começou a construir o seu abrigo interno? Deixe nos comentários a resposta. Lembre-se, a maturidade emocional é uma conquista diária. Começa nas pequenas coisas, como trancar a chave no carro e escolher não surtar e acabar com o domingo em família. Na próxima vez que a vida te colocar à prova aí com os desafios, respire fundo, observa e decide conscientemente. Se essa reflexão fez sentido para você, curte esse vídeo, se inscreva no canal para me apoiar e o YouTube continuar entregando os meus vídeos. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E obrigada por acompanhar até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!